Quer aprender a fazer o biscoito de polvilho que eu mais vendi na minha vida? Este é o biscoito de polvilho e queijo com cebola. Então fica de olho nessa telinha, porque biscoito de polvilho com queijo como esse eu tenho certeza que você nunca viu. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Para começar é bem simples, tá? Eu vou colocar aqui ó, dentro de uma caneca óleo. Tô usando aqui cerca de 250 ml de óleo. Eu vou deixar na descrição dos vídeos aqui, tá? As quantidades em xícaras também, se caso você não tiver balança em casa. Vou adicionar aqui dentro, junto com os 250 ml de óleo, 250 ml de leite. Vou levar o meu fogo até começar a levantar fervura. Vamos lá. Agora, para fazer a massa, nós vamos utilizar o polvilho. Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Top, mas top demais para o seu biscoito ficar, ó, igual o daqui de Minas, tá? Topzera. Você pode usar tanto o polvilho azedo, que é o que eu tenho aqui, quanto o polvilho doce, tá? No total é 750 gramas de polvilho. Só que aqui eu quero que o meu biscoito ele não murche, entendeu? Por isso eu vou colocar aqui, ó, 450 gramas de polvilho azedo, que vai dar aquele saborzinho azedinho bem gostoso, tá bom? Vai criar aquela casquinha gostosa. E vou adicionar mais 300 gramas de polvilho doce. Esse polvilho doce, ele vai estruturar, ou seja, ele vai criar aquela camadinha no biscoito de polvilho e não vai deixar murchar, entendeu? Então, se você fosse usar só o polvilho azedo, ele iria correr o risco de murchar, tá? E se usar só o polvilho doce, ele ia ficar muito crocante sem aquele recheinho no meio, tá? Então, eu faço um mix desses dois polvilhos para ficar perfeito. Não tem os dois ou não quer usar os dois, você pode usar um ou outro, tá? Ou polvilho doce ou polvilho azedo. Combinado? É só uma dica do Will aqui, tá? Vou adicionar aqui, ó, sal. É um pouquinho mais de sal, tá, pessoal? Gira em torno aqui de 15 a 20 gramas de sal, tá bom? Vou misturar isso aqui, ó. E agora sim eu vou vir com a minha misturinha que tá lá no fogo. Olha só, minha mistura tá fervendo que até subiu, ó, tá vendo? Nós vamos escaldar esse biscoito. Geralmente os biscoitos de polvilho, os biscoitos de queijo feito aqui em Minas são escaldados, tá, meus amigos? Ó, vamos mexer aqui, ó, jogar de baixo pra cima, de cima pra baixo e vamos escaldar esse trem aqui, ó. Olha só como é que tá escaldadinho, meus amigos. Você pode até fazer com a mão, tá? Ó, se caso você aguentar o calor, que não é tão grande, porque o polvilho ele vai esfriar, tá? A caloria do líquido, ó. Tá bem escaldado, ó. Olha só isso aqui, ó. Tá vendo? Então agora nós vamos colocar os ovos. Estou usando aqui 4 ovos. Vou até bater eles aqui, ó, para poder agregar melhor na massa, tá? Ó. Agora eu vou adicionar os ovos aqui, ó, e vou misturar. Pode ficar tranquilo, tá? Que não vai cozinhar os ovos, porque aqui ela tá na temperatura morna, não tá em temperatura quente, tá? Então com a mão mesmo, ó, vamos misturar esse trem aqui, ó. Olha só, já tá no ponto, tá vendo? Vou adicionar aqui agora, ó, uma cebola média ralada ou meia cebola grande ralada, tá? É esse trem aqui que vai dar o sabor, o gosto para essa nossa misturinha aqui, tá? O nosso vai transformar, né, o biscoito em biscoito de cebola. Vou agregar ele aqui, ó. E agora, meus amigos, vem uma das partes principais, tá? Que é achar o ponto da massa antes da gente colocar o queijo, tá? Qual é o ponto da massa? É um ponto de pingar, tá? É bem simples. Eu vou dar o ponto aqui com água, tá? Aqui eu tenho 300 ml de água. Eu vou adicionar aos poucos até chegar no ponto. Pode ser que você use mais água, pode ser que você use menos água, tá? Então ó, eu coloquei 300 ml aqui e vou ver se eu vou usar tudo ou se vai sobrar um pouco, tá? Aí eu te falo com exatidão quanto que eu usei para essa receita. Olha só que interessante, meus amigos. Já chegou no ponto aqui, mas antes eu queria mostrar uma coisa pra vocês, ó. Olha o tanto de água que sobrou ainda, ó. Aqui tem mais ou menos 150 ml de água. Eu usei a metade daquele volume.
Antigamente, quando eu fazia, eu usava exatamente as 300, 270 ml. Para você ver a questão da absorção, né? E a questão também do volume do ovo conta bastante, tá vendo, ó? Então, o ponto é esse aqui, ó. É um ponto bem mole, tá vendo, ó? Só que quando você pinga, vamos dizer que você vai pingar, ó, desse jeito, ó. Olha só, ele vai desfazendo lentamente, ele tem que ficar marcado, ele não pode aderir na massa, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer de novo aqui pra vocês verem, ó, ó. Olha só, ele vai desfazendo lentamente, tá vendo? Então, esse é o ponto pra gente adicionar o nosso queijo Minas. Aqui eu tô usando queijo Canastra, um queijo que é produzido aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Você pode usar qualquer outro tipo de queijo, tá? Eu recomendo que você use queijo curado, tá? Um queijo meia cura, queijo parmesão, tá? Esses queijos assim são bacanas para você poder fazer esse biscoito. Aqui eu tô usando 200 gramas. E prontinho, finalizamos a nossa massa. Eu vou dar uma dica, é melhor você deixar ele em um ponto mais duro do que num ponto mais mole. Combinado? Agora bora levar isso aqui para nossa forma. Bom, amigos, como eu falei para vocês, este biscoito é pingado, então você vai precisar ou de um saco de confeitar, você vai cortar ele aqui, tá? Ou então você sabe que o Will aqui gosta de acessibilidade. Eu peguei aquele sacola de pão, tá vendo, ó? Sacola de mercado. Fiz um furo aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha só. E aí, pinga. Como você pode ver, ó, esse biscoito, ele é mais largo, ele é mais grosso, tá? Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Ele é mais largo, ele é grossinho, então é dessa espessura que você tem que fazer. Eu aqui, ó, eu já tenho até um bico próprio para ele, ó, um bico já próprio para ele com saco de confeitar, tá? O lance do saco aqui, ó, é questão se caso você não tiver bico de confeitar, e eu tô demonstrando para você que você consegue pingar. Combinado? Então, ó, vou pingar aqui tudo, ó, esses meus biscoitos, ó. E olha aqui, meus amigos, ó, tudo já pingado. Vou levar isso aqui para forno pré-aquecido, 180 graus, tá? Mentira, 180 graus não, 200 graus. Tem que ser o forno um pouco mais quente. Vou deixar lá em torno de 30 a 35 minutos até ele começar a corar aqui embaixo. E você vai ver que embaixo já vai ter uma casquinha bem crocante, combinado? Então, bora levar isso pro forno. E tá aí, meus amigos, nosso biscoito de polvilho com queijo e cebola. E se a sua boca agora tá virando brejo, eu tenho certeza que vai virar uma lagoa, porque olha só, pessoal, olha que coisa mais linda esse biscoito. Agora se liga só na crocância que eu falei pra vocês, ó, ó. Olha, vou até chegar perto do microfone, ó, ó. Ih, até esbarrei. Escutaram? Agora olha só como que ele fica macio por dentro e cria uma casquinha crocante por fora, ó. Olha só, ó, ó. Ó, 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 ó. Olha isso aqui que eu falei pra vocês, pessoal, ó. Casquinha crocante, ó, em volta, tá vendo, ó? E super macio por dentro, ó. Olha isso aqui, ó, ó. Agora, meus amigos, eu vou só provar esse pedacinho aqui crocante pra você sentir o drama da crocância desse biscoito de polvilho e queijo, ó, ó. Nossa senhora. Mais um, mais um, mais um. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, senta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @WillProcopio. Ah, se quiser apoiar o canal, seja membro. Até o próximo vídeo. Fui!